Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Nós estamos nessa manhã de domingo, nessa escola bíblica dominical, e a lição de hoje, ela vai falar sobre a evangelização do mundo, é a principal tarefa da igreja. E eu gostaria de começar o culto dessa manhã, lendo com os irmãos o nosso versículo-chave, o pensamento da lição. Você que está aí na sua casa e quiser nos acompanhar, o texto-chave está lá, o versículo-chave está em Mateus 9, o versículo 37, que nos diz assim: Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Gostaria da sua atenção para o nosso pensamento de hoje, que nos diz assim: sejamos sensíveis à voz de Deus e prontos para obedecê-lo, pois somente assim podemos agradá-lo. Eu vou ler novamente com você. Sejamos sensíveis à voz de Deus e prontos para obedecê-lo, pois somente assim podemos agradá-lo. Amém? Vamos fazer uma oração para começarmos esse culto ao Senhor. Senhor, nós estamos em Tua presença, nós Te louvamos, ó Deus, por mais essa manhã nas nossas vidas. Deus, na Tua palavra diz que em tudo dai graças. Nós estamos nesse momento dando graças ao Senhor por tudo que tem acontecido. Deus, sabemos que os dias são maus, mas nós sabemos que o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso nós colocamos toda a nossa confiança, nós depositamos em Ti toda a nossa confiança. E que o Senhor Jesus faça sobre nós, ó Pai querido, aquilo que o homem não pode fazer. Por isso nós Te pedimos, Senhor, livra-nos de todo mal. Esteja conosco, ó Deus, nesses dias ruins, ó Deus. Que possamos transpor essas barreiras, que possamos, ó Deus, ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. E, Senhor Deus, pedimos ao Senhor também nessa manhã que o Senhor possa falar conosco aquilo, Espírito Santo do Senhor, que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos aprender, que o Senhor, com a Tua infinita graça e misericórdia, possa nos alcançar. Fala conosco, Senhor, nessa manhã. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, ó Deus. E mais uma vez nós Te agradecemos, ó Deus. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Mesmo nós não sendo merecedores, o Senhor Deus nos ama. Deus, e por isso nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar louvando ao Senhor com maravilhosa graça. Aleluia. Com alegria nos nossos corações. Amém?
Quero agradecer os meninos, quero agradecer nominalmente a Aline, o Rodrigo, o Júlio e o pastor Anselmo, que aceitaram o nosso desafio de estar aqui hoje nessa manhã, adorando ao Senhor e levando a você a palavra do Senhor, mesmo que seja à distância, mas levando a palavra do Senhor à sua vida, amém? Obrigada a cada um de vocês. Eu gostaria de ler com você a leitura bíblica principal. A nossa lição dessa manhã tem como título Evangelização do Mundo, a principal tarefa da igreja. A nossa leitura bíblica principal está lá em Mateus, no capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38. Enquanto você procura aí Mateus, no capítulo 9, eu quero já aproveitar o momento para agradecer também aos irmãos que têm ofertado na casa do Senhor. Nessa manhã, alguns irmãos já ofertaram, nos enviaram sua oferta. Alguns irmãos já fizeram depósito, transferência bancária. Eu gostaria de agradecer aos irmãos, porque a igreja também não para, E eu gostaria de agradecer a você que tem ofertado, que tem contribuído na casa do Senhor. Vamos lá em Mateus 9, do versículo 35 ao versículo 38, que nos diz assim, versículo 35: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Versículo 38: Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Gostaria de convidar o pastor André, vai estar falando nessa manhã alguns minutos a nós sobre essa lição. A graça e a paz do nosso Senhor, amém? Deus possa continuar a nos abençoar. Nós estamos vivendo dias os quais jamais imaginaríamos, por mais que pudéssemos prever dias difíceis na nossa imaginação, ou o que a Bíblia nos fala, nos diz. Nós estamos vivendo em várias partes do mundo, como também nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, essa realidade. Estamos e precisamos continuar confinados em nossos lares, em nossas casas, em uma quarentena que nos possibilita a continuidade, até que haja um declínio da propagação do coronavírus, e então tenhamos segurança para retornarmos à nossa rotina de sempre. Então precisamos ter prudência, como também sensatez nesse momento tão crítico. Por isso nós estamos aqui nessa manhã com a nossa transmissão de culto de escola bíblica dominical, não presencial, mas nesse sentido de culto, mas online. E que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar o seu lar, a sua família. Essa é a nossa oração. Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do seu domínio, da sua soberania. E nós podemos descansar na soberania de Deus. Nós podemos descansar na infinita graça e misericórdia do Senhor para cada um de nós. Nosso lar não será atingido, nossa família não será atingida. Amém? O tema da nossa lição hoje é evangelização do mundo, a principal tarefa. Eu mudei esse termo tarefa para missão. Acho que é mais propício para o tema e como também para a lição. E biblicamente falando, missão tem mais a ver com a temática da lição desta manhã. Então, a evangelização do mundo é a principal missão da igreja. Ok? O que seria missão? O que seria missão? O professor e teólogo Christopher White, ele vai escrever em seu livro A Missão de Deus, e ele vai dizer que missão é o que nós fazemos. Missão é o que nós fazemos.
Nesse sentido, quando pensamos em dimensionar o termo, podemos direcionar para a missão da igreja. No outro livro dele, A Missão do Povo de Deus, ele diz algo interessante. Olha só, não é tanto a questão de Deus ter uma missão para a sua igreja no mundo, mas sim o de ter uma igreja para a sua missão no mundo. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão de Deus. E quando a gente compreende nesse sentido, a gente percebe que de fato há uma relevância para a existência da igreja. E a relevância da existência da igreja é em relação àquilo para qual ela foi criada. Não é tanto a questão de Deus ter uma missão para a sua igreja no mundo, mas sim o de ter uma igreja para a missão no mundo. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão de Deus. Observe que não se trata de uma tarefa apenas. Um dos motivos da existência da igreja é cumprir a missão que cabe a ela cumprir. A missão é um dos temas centrais da Bíblia, pois a Bíblia é o resultado da missão de Deus. O nosso Deus é um Deus em missão. O nosso Deus é um Deus missionário. A existência da Bíblia em si mesma é a evidência incontestável de que Deus se recusou a abandonar a sua criação rebelde, de que Ele se recusou a desistir, mas estava e está determinado a redimir e restaurar a criação caída ao seu propósito original. Por isso que o nosso Deus é um Deus em missão, mesmo por conta da queda e do distanciamento do homem para com o Senhor. Deus está sempre em missão, e a missão de Deus é resgatar o seu povo, é resgatar a humanidade para aquilo pelo qual ela foi criada. Ok? Então, o nosso Deus é um Deus em missão. A Bíblia prova essa realidade do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Do começo ao fim das Escrituras, nós podemos perceber Deus em missão, e a Bíblia prova isso, mostra isso, que Deus está em missão, e por isso que nós temos uma missão também. Ele jamais desistiu da sua criação, por isso usa a sua igreja como agência do reino. Por isso que Deus usa a sua igreja, a igreja de Cristo, como agência do seu reino. A igreja procede do reino de Deus. Ela não precede o reino de Deus, mas procede do reino de Deus. E quando nós temos essa visão mais realista da existência da igreja e daquilo que ela procede, nós podemos entender que o reino de Deus gera a igreja. Jesus inaugura a igreja, o reino de Deus, e assim estabelece a sua igreja. Então a igreja procede do reino de Deus. E quando nós temos essa visão correta acerca da realidade da igreja em relação ao reino de Deus, muita coisa precisa mudar em relação ao que nós pensamos acerca da igreja. Desta forma, a igreja de Jesus deve cumprir a sua missão, e a principal missão da igreja é evangelizar. Por isso o tema dessa missão, a evangelização do mundo, a principal missão da igreja. Essa é a primordial missão da igreja, a principal missão da igreja, evangelizar o mundo. Nesse sentido, mais do que nunca, precisamos fazer uma leitura da missão da igreja em nosso contexto. E nesses dias de desespero, vamos assim dizer, para aqueles que não têm Deus no coração, e até mesmo para aqueles que estão na casa do Senhor e que têm fé no Senhor, que estão tanto abalados com todas as notícias, com todos os noticiários que nós podemos ver, na mídia, a gente fica pensando na reação de alguns líderes eclesiásticos de nossa nação. A falta de bom senso e a falta de sensatez em relação a tudo aquilo que nós estamos observando
e até mesmo vivenciando em nossa nação diante desse caos chamado coronavírus. Nós estamos vendo na Itália, na Espanha, como também foi visto na China, números assustadores. A disseminação de um vírus que tem um poder de pulverização muito grande, e a insensatez de alguns líderes religiosos da nossa nação, como também do nosso estado, até mesmo da nossa cidade, em relação a tudo isso. Há uma esquizofrenia em muitos líderes e, por conta de outros interesses, entre eles o financeiro, não querem fechar suas igrejas para os cultos presenciais. Entendem eles que não há necessidade. Isso é preocupante, irmãos, preocupante. A missão primordial da igreja é evangelizar. No entanto, ela traz também em seu arcabouço de missão, vamos assim dizer, outros papéis, outras missões que são secundárias, mas não importantes. Diante do mais importante entre esses papéis ou essas missões, nós temos a responsabilidade social. Nós precisamos pensar sobre tudo isso. Eu louvo a Deus pela liderança da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, pela sensatez em observar todo o contexto e ter as atitudes corretas diante daquilo que está diante de nós. Então nós temos uma responsabilidade social, e pensando nessa missão social, nós não podemos nos usurpar desse momento crítico, ou usurpar do momento crítico, criando oportunidades para fazer propaganda de rotulação de igreja. Não é momento para isso. Eu fico assustado com algumas performances de alguns líderes, até mesmo da nossa cidade, que querem colocar a todo custo, a logomarca de suas igrejas. Não é momento para isso, é momento de sensatez, de prudência. A igreja não deve ser uma franquia, uma empresa. A igreja não é um negócio. A missão da igreja está respaldada em sua natureza. E a natureza da igreja é a natureza que vem da Bíblia, que vem de Deus. E nesse sentido, nós podemos fazer uma pergunta: qual é a natureza da igreja? Ela não procede da ideia de homens, de negócio. Ela não procede da imaginação esquizofrênica ou descaracterizada de algumas pessoas. A natureza da igreja está no sentido de que ela procede do reino de Deus, reino esse presente, como também futuro. Reino esse que foi inaugurado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o texto da lição desta manhã é tão importante a todos nós. Porque Jesus exerceu o seu ministério em 3 principais atividades. O seu ministério teve 3 características principais. Ele exerceu o ministério dele na perspectiva de ensino, ele exerceu o seu ministério na perspectiva de pregação, e ele exerceu o seu ministério na perspectiva de curas. É isso que nós podemos ver nesse texto, o qual nós lemos lá de Mateus capítulo 9, no versículo 35. Texto esse que deixa claro para nós essas características do ministério do Senhor Jesus. Diz o texto aqui: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho no reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então nós podemos ver aqui no versículo 35, 3 esferas das atividades do nosso Senhor Jesus Cristo em seu ministério: ensino, pregação e cura. Essas são as 3 características do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Ele ensinou, ele pregou e ele curou. Amém?
E olhando, observando esse texto, nós podemos ver outras questões. Diz o versículo 35 que Jesus percorria todas as cidades. E olha só na Galileia havia mais ou menos 214 cidades. Diz o texto aqui, irmãos, que ele percorreu todas as cidades. Todas as cidades, os povoados, ou seja, aldeias. E ao percorrer essas cidades, ao percorrer esses povoados, ao entrar nessas cidades, ao entrar nesses povoados, nessas aldeias, Jesus teve uma visão de tudo aquilo que o circundava. E diz o texto aqui, irmãos, que vendo ele as multidões, Jesus viu a multidão, mas com um olhar um tanto que diferente, um tanto que mais abrangente. E o olhar de Jesus não era só a questão externa, mas também interna de cada um daqueles homens. E ao ir ao encontro das pessoas, ele viu, ele percebeu, ele enxergou a miserabilidade de todas aquelas pessoas. E ao ver a miséria que o povo se encontrava, ele sentiu compaixão. E interessante que esse termo aqui, compaixão, no grego, é um termo que vem do substantivo que significa entranhas, ou seja, sendo a mais forte, a mais profunda expressão na língua grega para expressar a compaixão a outro ser humano. Jesus sentiu como se estivesse sentindo em suas entranhas. Tamanha foi a sua compaixão. Não há outro termo no grego para expressar intensa e profunda compaixão, o qual está aqui nesse texto. Jesus, ao ver as multidões, ao perceber as multidões, ao enxergar as multidões, Jesus sentiu por elas íntima, intensa e profunda compaixão. Moveu o Senhor Jesus tudo aquilo que ele estava vendo. Isso nos chama a atenção, meus irmãos. Isso nos chama a atenção para que nós tenhamos o mesmo olhar que nosso Senhor Jesus Cristo teve na coletividade. Porque na coletividade Jesus conseguiu ver a individualidade de cada um deles. Nós podemos estar numa multidão de pessoas, mas mesmo assim, o olhar de Jesus abrange tanto a coletividade como também a individualidade. Jesus viu o indivíduo, o João, a Maria, José, naquela grande multidão. A subjetividade de cada um deles estava notória ao Senhor Jesus Cristo, tanto no quesito exterior como no interior. Na realidade, Jesus conseguia ver a totalidade e consegue ver a totalidade de cada um de nós. Não apenas aquilo que nós aparentamos ser, mas aquilo que nós somos em essência, o homem interior. Aquilo que move o nosso coração, que move as nossas emoções, as nossas motivações. Ele conhece, Ele sabe, Ele esquadrinha, Ele conhece tudo. E Jesus cumpre a sua missão de modo integral. Jesus não foi apenas um mestre, ou um bom mestre, um bom rabi. Ele foi de fato o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Por isso ele não apenas expressa palavras, pois suas palavras são reverberações e ações concretas da sua missão. É interessante esse contexto aqui no capítulo 9 de Mateus, porque no capítulo 10 Jesus vai dar instruções ao enviar os seus discípulos para a missão. E o que nós podemos ver aqui, irmãos, é Jesus dando instruções para eles aqui no capítulo 10, a partir do versículo 5, para que eles pudessem cumprir a missão que eles haviam visto com os próprios olhos, ouvido com os próprios ouvidos, o que Jesus estava ensinando, mas aquilo que ele já fazia. Por isso que Jesus era diferente de todos os demais mestres, porque ele não apenas falava, mas ele falava aquilo que vivia. E por isso que no finalzinho do Sermão da Montanha nós podemos ver
a multidão dizendo, e ficando um tanto que atônitos com todas aquelas palavras, porque havia autoridade nas palavras de Jesus. Jesus não apenas falava, mas vivia aquilo que falava. Ele sempre enxergou a humanidade na sua totalidade, mas a sua principal missão era de salvação. O nosso Senhor veio para salvar. Amém? A missão primordial do nosso Senhor, Salvador, Jesus, é salvar. É salvar. Essa é sem dúvida alguma, é a essência de nossa missão também. Levar as boas novas de salvação. Por isso o tema da nossa lição desta manhã, evangelização do mundo, a principal missão da igreja. O olhar da igreja para as multidões precisa ser o mesmo olhar que Jesus tinha. O mesmo olhar que Jesus tinha. Nós precisamos olhar para a multidão, irmãos, como ovelhas desgarradas, como ovelhas exaustas por tentar achar o caminho, por ovelhas cansadas por tentar encontrar a verdade. E o que nós podemos ver aqui no texto, irmãos, é que ele sentiu compaixão, ele sentiu o mais intenso sentimento de misericórdia, porque ele percebeu o desespero da multidão. Na multidão, Jesus não apenas viu a coletividade, mas ele viu a individualidade. Jesus vê na multidão o desespero individual dentro da coletividade. Jesus os viu aflitos e exaustos e desamparados, exaustos por tentar encontrar o caminho certo, exaustos por tentar encontrar a verdade, desamparados por não receberem daqueles religiosos daqueles dias o alento espiritual para os seus corações. Jesus não tirou proveito da situação de necessidade, ele não usurpou para si notoriedade, ele sentiu compaixão, e é aquilo que nós precisamos sentir ao vermos as multidões, ao vermos o desespero que nós encontramos na vida de muitas pessoas, mediante esse caos no qual nós estamos vivenciando. Jesus não tirou proveito dessa situação para si, ele não tirou uma selfie, ele sentiu compaixão. E é esse o sentimento que nós precisamos ter como igreja de Cristo Jesus. Esse é o senso de urgência que nós precisamos ter de nossa missão. A missão que é dada para mim e para você, para a igreja de Cristo, para todos nós que fazemos parte dessa igreja. E o sentimento que precisa permear o nosso coração é de compaixão, não de oportunismo, porque a igreja não é um negócio, a igreja não é uma franquia, a igreja não é uma empresa, a igreja é a agência do reino de Deus na terra. Essa é a sua essência, essa é a sua missão. Mas Jesus vai dizer algo interessante nesse texto. Diante do cenário visto por Jesus, ele se direciona aos seus discípulos e vai dizer algo muito intenso, muito forte. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Versículo 37. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Versículo 38. A seara é grande e precisa de operários, trabalhadores. Precisamos nos colocar à disposição do Senhor da seara. E nós precisamos entender de uma vez por todas que a seara não é nossa. A seara tem um dono. A seara é do Senhor Deus. A obra é do Senhor Deus. A igreja é do Senhor Deus. O reino é do Senhor Deus. As vidas são dele. As ovelhas são dele. Tudo é dele, não é nosso. E é por isso que nós precisamos ter esse senso de entendimento da nossa missão, daquilo que precisamos ser como agentes do reino de Deus. Precisamos urgentemente de uma renovação de nosso senso de chamado. Nosso senso de chamado pode estar um tanto que desconfigurado,
Precisamos responder algumas perguntas, tais como: quem eu sou? Qual o significado da vida? E nós precisamos entender o nosso chamado. O autor, os Guinness, traz uma definição interessante sobre o chamado. Ele vai dizer: o chamado é a verdade que Deus nos conclama a si mesmo, de tal forma decisiva, que tudo que somos, tudo que fazemos e tudo que possuímos é investido nessa devoção especial, nesse dinamismo vivido como resposta à sua conclamação e seu serviço. Tudo que sou, tudo que esmero ser, tudo que espero ser, precisa estar centralizado no meu chamado, da minha razão de ser, como pessoa, como ser humano. Responder ao chamado é a maneira de encontrar e cumprir o propósito central da vida. E nós precisamos responder ao chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos responder ao Senhor da seara: eis-me aqui, estou pronto, quero trabalhar. E ele vai dizer algo interessante, os Guinness: você quer aceitar o desafio que será dinâmico e integrador de toda a sua vida? Que envolverá seus mais altos pensamentos, seus esforços mais dedicados, suas emoções mais profundas, toda a sua capacidade e seus recursos, até o último passo que você der e o último suspiro que respirar? Ouça Jesus de Nazaré, responda a seu chamado. Nós precisamos responder o chamado de Cristo Jesus para a sua igreja. Nós precisamos responder ao chamado de nosso Senhor para cada um de nós, a nossa individualidade. Nós precisamos ser agentes do reino de Deus nessa terra. Nós precisamos entender o sentido real da verdadeira essência da igreja de Cristo. Ok? A lição escrita pelo pastor Lorival traz para nós alguns subtópicos, alguns tópicos e subtópicos. Eu não vou adentrar a toda a lição, mas quero pelo menos colocar alguns pontos principais. Ele vai colocar aqui no primeiro tópico o perigo da inversão de valores. Na visão de Deus é inconcebível que a sua igreja fique insensível ao ponto de ver a situação lastimável em que está o mundo, e mesmo assim não fazer o que está ao seu alcance para mudar essa triste realidade, conforme está lá em Lucas 17:10. Ok? No segundo tópico, ele vai colocar a importância do evangelismo pessoal. Sentimos um alívio em nossa alma quando nos lembramos de que um dia fomos evangelizados por algum servo de Deus, por algum servo de Jesus Cristo. Sentimos-nos felizes pela oportunidade que tivemos de ouvir a palavra de Deus e de nos convertermos e entregarmos a nossa vida a Jesus e sermos salvos da condenação eterna. Agora somos membros do corpo vivo de Cristo e fazemos parte da sua igreja, e em nós habita o Espírito Santo. Não há dúvida de que, apesar da suficiência do sacrifício de Jesus Cristo para salvar toda a humanidade, esses detalhes fizeram toda a diferença em nossa vida. Na prática, esta parte do plano de Deus a nosso respeito começou a acontecer a partir do momento em que alguém se importou com o estado de nossa alma e decidiu agir em obediência à ordem de Jesus, apresentando-nos o plano da salvação. Da mesma forma que recebemos, nós também devemos oferecer o evangelho de salvação a todos. É por isso que nós precisamos ter esse sentimento que havia no coração de nosso Senhor, de olhar para as pessoas e ver nelas muito além daquilo que está no exterior, muito além daquilo que elas tentam mostrar no seu exterior. Algumas pessoas estão sorrindo, estão se mostrando alegres, estão se mostrando felizes, mas por dentro são pessoas totalmente vazias. Sozinhas estão no desespero de suas almas, não conseguem dormir, não conseguem ter paz, porque ainda não encontraram a luz do mundo. E nós temos a luz do mundo.
Nós somos a luz do mundo, como o Senhor Jesus disse. E nós precisamos levar essa boa mensagem de esperança e de salvação a todos, quer ricos, quer pobres, quer poderosos, quer fracos. Todos necessitam de salvação, todos. E esse papel de propagar a salvação para a humanidade, para os povos, compete a mim, compete a você também. E nós precisamos cumprir o ID de Jesus, porque o dia da misericórdia nos alcançou através de alguém. Alguém disse acerca de Jesus para mim e para você, e nós precisamos fazer o mesmo também. Nós precisamos falar desse Jesus que mudou a minha e a sua vida, que mudou a minha e a sua história, que transformou a minha e a sua realidade. Nós precisamos falar desse Jesus, desse presente que nós recebemos. Nós precisamos oferecer a outros. Compete a mim, compete a você essa missão de sermos propagadores do Evangelho de salvação de Cristo Jesus. Jesus Cristo mudou o meu viver. Um dia Ele me instrumentalizou, usou uma pessoa, alguém ou algumas pessoas, para que eu pudesse conhecer a verdade. Da mesma forma também você precisa ser agente de transformação, agente do poder de Deus, para levar a boa semente do Evangelho aos que não têm ainda o conhecimento dessa verdade. O mundo precisa e carece de graça e de misericórdia, e nós temos tudo isso em mãos. Nós sabemos a quem nós servimos. Amém? O terceiro tópico que ele coloca aqui é a importância do investimento na obra missionária. Jesus concluiu a sua obra redentora e comissionou a sua igreja para ir a todo mundo, proclamando o Evangelho a toda criatura no poder do Espírito Santo. Destacamos aqui 2 tipos de investimentos que devemos fazer na obra missionária. Primeiro, de recursos financeiros. O dinheiro de Deus está no bolso das pessoas. Amém? E a obra de Deus é feita com recursos. Com recursos. Deus não precisa do meu e do seu dinheiro, mas a sua obra precisa avançar. E para isso Ele usa e instrumentaliza a mim e a você, forjando em nós corações desapegados com o Deus chamado Mamon. É a forma como que Deus nos forja, é a forma como que Deus nos prepara, é a forma como que Deus quer mostrar em nós quem é o mais importante. E esse é o desejo nosso. Deus usa através de recursos financeiros. Nada trouxemos para este mundo e nada dele vamos levar, conforme está lá em Jó capítulo 1, versículo 21. A contribuição missionária não pode ser considerada um fardo, mas um privilégio. E aqui não entra só a questão da contribuição em termos missionários, por mais que a nossa igreja seja uma igreja missionária também, porque parte dos nossos recursos são direcionados para o comitê missionário do nosso ministério. Nós temos consciência disso, por mais apertados que vez ou outra estejamos, nós somos fiéis a esse compromisso. No entanto, a obra de Deus também acontece em termos de missão urbana, e nesse sentido nós precisamos estar pensando em todas as estruturas da igreja. O funcionamento dentro da igreja se dá por conta de recursos. A luz que está nos trazendo energia aqui paga todo mês. Então nós precisamos ter consciência disso, de que é necessário recursos financeiros para que a obra missionária, tanto em termos urbanos como transculturais, aconteça. Deus precisa também de recursos humanos. A obra de Deus é feita sobretudo com recursos humanos. Fazemos missões com as mãos dos que contribuem, com os joelhos dos que oram e com os pés dos que saem para o campo para levar boas novas de salvação. Então, Deus levanta homens e mulheres para serem seus instrumentos de ação. Essa obra poderia ser dada aos anjos, mas foi dada ao ser humano, a mim e a você, a todos nós. E é uma obra de excelência, de grande relevância. E nós precisamos ter esse entendimento
de que Deus usa também recursos humanos, potencialidades humanas, e nós precisamos estar à disposição para que Deus possa usar a mim e a você. Eu gostei muito da exemplificação que o pastor Lourival trouxe de um missionário, Alexandre Tufi, missionário presbiteriano na Índia, e quando ele retorna à Escócia, seu país de origem, depois de longos anos de trabalho, ou seja, 1806 a 1878, já era um senhor, a idade dele que era um senhor de idade. Seu propósito era, ao voltar para casa, ao voltar para a sua igreja, era desafiar os jovens presbiterianos a continuarem a obra missionária na Índia. Esse velho missionário, numa grande concentração de jovens, desafiou-os a se levantarem para essa mais urgente tarefa. E ele se decepcionou, porque ninguém se levantou. Ninguém daquela multidão de jovens que se encontravam naquele local, naquele espaço, teve a atitude de se colocar à disposição. Sua tristeza foi tamanha que ele desmaiou no púlpito. Os médicos levaram-no para uma sala anexa e massagearam o seu peito. Ao retornar à consciência, ele vai rogar para aqueles que o levaram para aquela sala que o retornasse para o púlpito, para que ele pudesse concluir o seu apelo. E eles disseram a ele: o senhor não pode, mas ele foi categórico: eu preciso. Olha só o coração missionário desse homem, olha só a paixão ardente na alma desse homem. E ele se dirigiu então aos moços, nesses termos: jovens presbiterianos, se a rainha da Escócia os convidasse para ir a qualquer lugar do mundo como embaixadores, iríeis com orgulho. O rei dos reis vos convoca para ir à Índia e não quereis ir, pois bem, eu irei. Irei eu, já velho e cansado, não poderei fazer muita coisa, mas os indianos saberão que alguém os amou e se dispôs a levar-lhes o Evangelho. Nesse instante, dezenas de jovens se levantaram e se colocaram nas mãos de Deus para a obra missionária. E essa é uma realidade que se repete em nossos dias. A nossa juventude está preocupada com o futuro, com a carreira profissional, com os seus sonhos, com os seus objetivos. A maioria deles querem alcançar autonomia financeira aos 30 anos, e falta aqueles que estejam dispostos a responder de modo positivo ao chamado do Senhor. É de urgência que nós tenhamos essa consciência de que Deus está levantando e deseja levantar homens e mulheres para a sua obra. Ele vai concluir dizendo: sabemos que não tem sido uma tarefa fácil ganhar almas para o Senhor Jesus. Sabemos também que nem todos estão realmente engajados nessa missão, mas se quisermos, podemos ser mais produtivos, contribuindo mais e melhor para o avanço do reino de Deus. Devemos aproveitar todas as oportunidades que tivermos para evangelizar individualmente as pessoas e ainda participar ativamente dos projetos missionários da nossa igreja. Precisamos ter consciência de que somente com muita disciplina e no poder do Espírito Santo teremos condições de reverter essa situação tão incômoda. Cabe a cada um de nós a decisão de encarar de vez esse desafio, buscando mais a presença e a direção de Deus, unindo as nossas forças e assumindo um compromisso com Ele de investirmos tudo o que for possível na obra de evangelização para todos os povos, tribos, línguas e nações. O único sentimento capaz de provocar essa revolução em nossas vidas é o temor a Deus, acompanhado de um desejo sincero de obedecê-lo, através de uma vida dedicada a Cristo no cumprimento da sua soberana vontade. Responda com toda sinceridade: Deus poderá mesmo contar com você? E aí eu termino aqui a minha fala repetindo mais uma vez
essa frase. Você quer aceitar o desafio que será a dinâmica integradora de toda a sua vida? Que envolverá seus mais altos pensamentos, seus esforços mais dedicados, suas emoções mais profundas, toda a sua capacidade, seus recursos, até o último passo que você der e o último suspiro que respirar? Ouça Jesus de Nazaré, responda ao seu chamado. Que Deus possa nos abençoar e que possamos sermos de fato agentes do reino de Deus. Que Deus possa continuar a inquietar o seu e o meu coração. Que Deus possa continuar a trazer a nós senso de urgência, de que estamos vivendo os últimos dias, que estamos vivendo os últimos dias e Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Quais são as nossas prioridades? Quais são os nossos sonhos? Quais os objetivos existenciais de cada um de nós? É necessário que tenhamos consciência de que somos dele, fomos criados para ele. Essa é a razão, a essência da minha e da sua existência aqui nessa terra. Somos dele. Agostinho fala algo interessante. Talvez eu não consiga me lembrar de tudo, mas o desejo de Agostinho, e ele falava que o coração dele ardia, algo mais ou menos assim, ardia até ver cumprido aquilo que Deus o havia chamado. Que Deus possa gerar em mim e você, em cada um de nós, esse senso de urgência, esse senso de urgência em relação ao nosso chamado, à nossa vocação, à nossa missão. E a nossa missão é de levarmos as boas novas de Cristo Jesus, as boas novas de salvação. Essa é a missão principal da igreja. Esta é a minha e a sua missão, levarmos a mensagem de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos levar essa mensagem de salvação através de ações sociais, de projetos sociais, de projetos urbanos. Sim, nós podemos. Mas nós não podemos esquecer que a razão maior de nossa missão é levar as boas novas, é evangelizar as nações, é evangelizar os povos. Cabe a mim e a você essa missão, que possamos estarmos prontos, disponíveis para o Senhor nosso Deus. Amém? Vamos fazer uma oração. Nessa noite nós teremos o nosso culto online, das 19 às 20 horas. Nós teremos aqui a secretaria da igreja funcionando. Se você quiser trazer o seu dízimo, se você quiser trazer a sua oferta, nós colocamos lá na rede social a conta da igreja, na realidade a conta do irmão Adilson, que é tesoureiro da igreja, para que possa haver depósitos, possa haver transferências. Está tudo ali disponível na nossa rede social, a gente vai recolocar novamente. Então nós teremos aqui à noite, das 19 às 20 horas, o nosso culto com o Ministério de Louvor, uma palavra ao seu coração. E chame amigos, divulgue para outros conhecidos e colegas o nosso culto online. Nós estamos desejosos de ter um canal no YouTube e que Deus possa nos dar essa possibilidade logo. Pulverize essa mensagem hoje de manhã, mande para os seus amigos, divulgue, ok? Para que a gente possa continuar falando. Na verdade, nós já temos, nós precisamos, já temos um canal no YouTube, nós precisamos ter 1000 inscritos, Essa é a questão, E a gente vai conseguir em nome de Jesus logo, ok? Vamos orar? Santo Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós te bendizemos e te louvamos, porque nós não estamos, Senhor, jogados ao léu, nós não estamos esquecidos pelo Senhor, nós não estamos deixados para trás. O Senhor tem cuidado do teu povo, como o Senhor cuidou do teu povo ali no Egito, mediante aquelas 10 pragas. Nós acreditamos e cremos que o Senhor tem cuidado do seu povo também. Nós estamos vigilantes e prudentes por todas as ordens colocadas a nós pelos governos, tanto estadual quanto municipal. Nós estamos obedientes porque sabemos que isso cumpre a tua palavra.
Mas pedimos a Ti, Senhor, a proteção do alto. Pedimos a Ti o Teu cuidado, Senhor, para cada família aqui da Tua igreja, para todas as famílias. Que o Senhor não venha, Senhor, deixar nenhum dos Teus filhos, Senhor, de modo vulnerável para essa situação, mas que possamos vir a Tua mão forte e poderosa, cuidando de todos nós. Dai-nos, ó Deus, sabedoria do alto. Dai-nos, ó Deus, entendimento para que possamos, conforme a Tua vontade, estarmos de modo consciente, cumprindo a nossa missão aqui nessa terra. Guarda o Teu povo, guarda as famílias. É o que nós pedimos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus possa te abençoar. Um ótimo dia, um ótimo domingo e até a noite em nome de Jesus. Fique em paz.